pessoal, meu nome é Jéssica e eu tô aqui para apresentar o segundo projeto integrador para engenharia de produção da Univesp. O tema do nosso trabalho é Reciclando Oportunidades. Então, nós somos do grupo 5N.5, do Polo de São Bernardo do Campo. O grupo é composto pela Kátia e por mim. O tema do nosso trabalho eram os reflexos de uma sociedade competitiva e globalizada na ocupação dos espaços urbanos públicos e privados. Então, dentro das aulas, foi o tema que foi passado para a gente. E a partir desse tema, a gente começou a buscar elementos que evidenciam a desigualdade social. E qual seria o problema depois de ter feito as pesquisas sobre quais são os elementos que causam, que evidenciam a desigualdade social? Então, nas regiões periféricas, o sistema de coleta de lixo ele é feito de maneira insalubre e não sustentável. Ou seja, a forma que o lixo ele é descartado pelas pessoas pode causar doenças e, além de tudo, prejudica o meio ambiente. Isso acaba desperdiçando insumos que gerariam recursos alimentares da comunidade local. Então, vendo esse problema, surgiram os seguintes questionamentos que a gente vai tentar responder ao longo do trabalho. Então, é possível reverter os hábitos de descarte dos resíduos dos moradores? Como que a gente vai estruturar a comunidade por meio de um programa de reciclagem e de compostagem? É possível união do público e privado para subsidiar o programa? Então, será que a gente consegue juntar o público com o privado e fazer com que os dois juntos consigam fazer a execução desse programa de reciclagem e compostagem? Então, a gente buscou como justificativa para esse trabalho o processo de urbanização acelerado, que causou grandes concentrações urbanas. E isso foi Ojima e Marandola que disseram isso em 2016. E além disso, a segregação da população mais pobre nas periferias e sem acesso a bens e serviços. Em Santos, em 2008, afirmou isso. Então, com base nessas informações e também na ausência de condições socioeconômicas suficientes para a qualidade de vida e preservação do meio ambiente dessas regiões que são mais afastadas. E também a gente resolveu enfatizar o descarte inadequado de lixo. Então, o foco da nossa pesquisa, do nosso trabalho, foi com base no descarte de lixo. Olá, eu sou Kátia Souza, estudante do curso de Engenharia de Produção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é urbanização. Pegando aqui uma das primeiras definições sobre urbanização, dada por Ruais no ano de 2009, ele retrata que urbanização é um conjunto de técnicas e de obra que permitem dotar uma cidade ou área de cidade de condições de infraestrutura, planejamento, organização administrativa e embelezamento, seguindo os princípios do urbanismo. Nessa próxima tela, a gente pode ver, aí baseado em dados do IBGE, o Souza, no ano de 2019, criou essa tabela, fazendo exatamente um estudo sobre a evolução da urbanização. A gente consegue visualizar que até o ano de 1950, a maior concentração era em zona rural. Aí, a partir da Revolução Industrial, esse panorama começou a ter uma inversão. E aí, a partir do ano 2000, a gente observa que 80% da população passou a migrar e residir em zonas urbanas. E 28% dessa população que a gente consegue visualizar aí está dentro da zona, da região sudeste. Então, agora que a gente já definiu o que é urbanização, eu vou focar agora no trabalho em campo. Então, o nosso campo ele foi feito numa região periférica da cidade de São Paulo, porque justamente a gente queria evidenciar o contraste do que é o centro versus o que é a periferia, quais são as carências que a periferia tem. Então, a gente visitou uma região da Zona Oeste de São Paulo, que é possível ver a forma que o descarte de lixo é feito. Então, existem caçambas centrais que ficam em locais estratégicos e recebem o lixo de todos os moradores do entorno. O que é um pouco ruim, porque
os moradores precisam ter um deslocamento muito longo até a caçamba, dependendo de onde eles moram, porque os coletores da prefeitura, eles não vão até a porta de todas as residências para retirar o lixo. A gente também consegue ver que tem descarte de materiais, móveis, por exemplo, que são jogados porque não existe, de repente, uma orientação adequada, não existe um local adequado para ser feito esse descarte. Então, tem aqui papelão, tem todo tipo de lixo espalhado, né? Tem lixo nas ruas, aqui tem um córrego próximo que também nas margens desse córrego são jogados lixos, porque o lixo ele fica exposto da maneira que está sendo mostrada na foto, então pode vir pombo, rato, outros tipos de animais. Tem pessoas que, por ser um lugar que tem uma população mais humilde, tem pessoas que moram nas ruas, que passam nas ruas e reviram o lixo, que realmente não tem, às vezes, o que comer, não tem como se sustentar, acabam catando coisas para poder fazer um negócio com isso. Então, a gente fez a pesquisa com os moradores para entender o que você não está satisfeito e tudo mais. Muitos reclamaram do barulho do local, porém, como ponto positivo, eram coisas que causavam barulho. Então, tinha ônibus, era na avenida principal e tudo mais, mas também eles reclamaram da questão do mau cheiro, visualmente ficava, né, esse lixo todo espalhado. Então, a gente acabou direcionando a pesquisa para resolver esse problema em específico. Esses impactos, né, além de trazer esses problemas de estrutura política, econômica, cultural, trouxe também o problema de produção de resíduos, que a gente observa que até hoje 75% dos resíduos produzidos ficam dentro da zona urbana. E esse excesso populacional, né, trouxe, além só isso, a formação de favelas, habitações irregulares, o excesso de lixo, como a gente já mencionou aí, e o destino desse lixo, aproximadamente 50% fica em céu aberto, não tem um destino correto. Agora, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a reciclagem no Brasil. A gente pode visualizar aí no slide que dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, no ano de 2008, a gente pode observar que foram coletados aproximadamente 260 mil toneladas de resíduos sólidos. E desses resíduos sólidos, apenas 1% aproximado era dado como reciclagem. E a nossa maior o destino são para aterros sanitários, que corresponde a 65% da nossa produção. Então, a gente observa agora, por esse novo quadro aí, essa comparação da geração de coleta de resíduos sólidos, né, urbanos. A gente pode ver que, a gente tem uma produção de mais de 11 mil toneladas de produtos recicláveis. E desses produtos recicláveis, praticamente 2,5 milhões são descartados de forma irregular. E quase 8 milhões aí de toneladas vão para o aterros sanitários, que vão fazer parte daquela outra porcentagem que a gente estava vendo ali de 65%. E mais de 1 milhão de toneladas de resíduos plásticos, principalmente, não é recolhido. Simplesmente não tem destino. E aí, mais uma vez, a gente olha, de 65% ali que vai para o aterro, a gente recicla apenas 1,2% desse material. E o que mais é outro dado muito importante que a gente pode colocar? Que dentro dessa produção de 11 milhões, a gente está como o quarto maior produtor de resíduos recicláveis. Então, quer dizer, é um número absurdo. E isso, a gente for transformar isso dentro da nossa população nacional, um habitante
cada um produz 1 quilo de plástico por semana. Então, diante disso, a gente resolveu seguir com o nosso trabalho, que a gente vai apresentar um pouquinho mais aí. Então, para a gente conseguir procurar uma solução mais adequada, a gente pensou em soluções que atendessem aos moradores, que dessem infraestrutura para as periferias, criasse um senso de cidadania para essas pessoas, que corrigisse pelo menos um pouco os reflexos da desigualdade socioeconômica dessa sociedade competitiva que a gente vive hoje. O projeto ele foi elaborado, a gente tentou fazer da forma mais simples possível e mais fácil de ser executada. Então, primeiro passo, separação do lixo nas residências. Então, é muito importante a aderência das pessoas para que esse projeto aconteça. Então, essas pessoas vão separar o lixo delas entre recicláveis, não recicláveis e os que são possíveis para fazer compostagem. Então, vão existir pessoas ali que vão fazer a coleta diária nas residências e levar para as caçambas centrais, porque aí vai ser feita a separação adequada. Depois, esse resíduo ele vai ser coletado por catadores ou cooperativas da forma que for melhor. E esses resíduos orgânicos que foram separados para compostagem vão ser levados para pessoas fazerem os adubos e a outra parte vai ser levada para o descarte. Então, como que a gente vai executar esse projeto? Vão ser distribuídos folhetos para as pessoas, e isso vai ser feito em papel reciclado, justamente para a gente já colocar em prática essa questão ambiental. Então, a gente vai fazer um folheto explicativo, a gente vai mostrar como que vai ser feita a reciclagem, também vamos oferecer treinamento para as pessoas se informarem, saberem como que elas devem descartar, que precisam limpar os recipientes antes de levar para reciclagem, e além disso oferecer treinamento para quem for participar da execução, no sentido de recolher o lixo e fazer toda a distribuição correta. Então, aqui a gente fez um exemplo de como seria feita a compostagem. Lá no local do campo tem uma área que dá para fazer, uma praça grande, que dá para fazer a plantação. A gente daria para fornecer alimento para as pessoas que, enfim, não podem comprar, dá para fornecer os adubos para as pessoas plantarem seus vegetais em casa. E aí seria aqui um design thinking, né, um layout de como seria feito toda a cadeia de execução desse projeto. Então, resumindo, teria a separação do lixo, envio dos recicláveis para os cestos de coleta, que seriam colocados, os lixos orgânicos seriam separados, então a equipe responsável iria coletar, levar para as caçambas, aí teria recolhimento do lixo reciclável, levado pela prefeitura. Aí a gente prepararia adubo para fazer o cultivo, e aí teria cultivo de alimentos saudáveis. Isso incentivaria também o consumo de vegetais pela população que muitas vezes não pode comprar. Quais são as vantagens desse projeto de compostagem e reciclagem? A gente já conseguir fornecer insumos para as pessoas cultivarem o próprio alimento. Isso ia gerar uma consciência de alimentação muito maior, consciência ambiental. A gente ia conseguir melhorar a qualidade de vida desses moradores, porque eles teriam um ambiente mais limpo, um ambiente menos suscetível à contaminação. A gente ia conseguir incentivar boas práticas, de repente as pessoas vendo o projeto sendo executado, poderiam inspirar outros locais a fazer também. As pessoas iam ter senso de cidadania e coletividade, além de tudo consciência ecológica. Seria uma fonte de renda para a população, porque de repente a gente conseguiria usar os moradores que estão desempregados para poder fazer a execução do projeto, e as pessoas poderiam até comercializar os vegetais que elas iriam cultivar. E além disso, a gente vai reduzir o impacto ambiental fazendo a reciclagem. Esperamos ter esclarecido e mostrado um pouco sobre qual é o nosso ideal, e que outras comunidades, outros governantes embasem também dentro desse objetivo que a gente buscou aqui mostrar para vocês. Até!